um monte de coisa, eu bloqueei, eu falei, não, moço, eu vou embora. E fui embora pra Querência de novo. E ali, eu passei uma temporada longe dele, graças a Deus. Consegui, nunca mais voltei pra ele, graças a Deus. Consegui me libertar dele, só que mesmo assim ainda estava no mundo. E o Senhor sempre usando a minha mãe é missionária, sempre usando a minha mãe para falar comigo. Teu lugar não é aí, e cada vez mais eu distante, mais ainda dos meus filhos. Porque eu tinha muita vergonha de tudo aquilo que eu tinha feito. E ali eu fui trabalhar, me envolvi com mais pessoas, me envolvi com mais coisa errada. E aí, um certo dia, eu já tinha conhecido o meu esposo atual, que eu sou casada hoje. E a gente tava ali, esse rapaz que me agredia veio me perseguir lá na Querência. E eu lembro que a minha irmã tava lá no comércio dela, que ela tinha montado, e ela me ligou, desesperada, Carla, vem aqui que aconteceu um negócio aqui urgente. Eu pensei que era outra coisa, pensei que tinha acontecido alguma coisa lá com o funcionário e tal, e fui. Aí, entanto não era meu esposo ainda, né, que eu casei, ele era só meu namorado, eu tava na casa dele, peguei a moto dele e fui lá. Eu não enxergo de longe, assim, sabe? É o rosto da pessoa, né? E fui chegando perto. Quando eu cheguei, pastora, tipo, uma distância entre nós duas, eu vi que era ele. Na hora que eu olhei assim pra ele, eu falei, fulano, o que você tá fazendo aqui? A minha irmã riu, porque a minha irmã também tava... Ela riu. Uai, o que foi? O que tem a ver? Ele já fez a cara que ele fazia pra mim. Porque eu sabia quando ele fazia a cara que ele queria me bater. Ele fez a cara. Deus me deu uma autoridade tão grande que não era de mim. Eu falei pra ele, eu falei assim, você tá aqui, você acha que você vai me dominar? Você pode ir embora agora. Pode ir embora agora, porque eu não aceito. Você não vai vir aqui fazer graça nem comigo e nem com fulano. Você pode ir embora agora. Ele ficou rindo. Aí ele ficou rindo. Ai, o que foi? Eu não posso vir aqui, não? Eu falei assim, não. Seu show já acabou. Você não me domina mais. E montei em cima da moto e fui embora. A minha irmã, sem sabedoria, deu um emprego pra ele. Porque a gente nunca deu certo. Quando, nesse vendaval todinho, ela chegou a morar comigo uma temporada. E quando eu tava lá na igreja, com o pai dos meus filhos, e a gente não dava muito certo. O conflito era grande, porque eu não tava curada, e ela também era uma adolescente, e passava muita raiva, queria ficar no mundo, e aí os pastores me cobravam, porque a gente morava no quintal da igreja, e tinha que dar exemplo, e eu não sabia o que eu fazia, e eu era desnorteada. Eu não tinha temperança. Essa minha irmã, que é irmã de parte de mãe e de parte de pai, ela ficou com meus avós. Eu que pedi para ficar com a minha tia, porque eu gostava muito da minha tia, né? Mas aí, com a circunstância da minha mãe ir e ter que se adaptar lá, ela não estava mandando o dinheiro para poder suprir as necessidades. Eu entendo a minha tia hoje, não é fácil, despesa de uma casa, ela já tinha 4, mas ela e o esposo já era 6, né? A minha avó, ela ainda estava viva, passou um pouco, acho que passou, passou um tempo, minha avó faleceu, mas ela ainda estava viva nessa época. Mas ela não fez muita questão de me buscar, não fizeram muita questão, na verdade. Na verdade, ninguém da minha família fez muita questão de ter me pegado. As pessoas não entendem, pastora, o que eu passei. Por que eu era daquele jeito. Eu não tive estrutura de família. Muita rejeição. Na igreja, eu sofria muita rejeição. De uma roupa que eu vestia, eu era bem mais gordinha. Eu sofria muito bullying na igreja. Por isso que hoje... Em dia, quando as pessoas tentam ser mal comigo, eu dou a outra face igual Jesus deu. Porque eu sei que às vezes as pessoas não estão curadas para ela te atingir. E na igreja eu sofri muito.
Ela empregou ele ficou lá, acho que, se eu não me engano, foi um mês. E a gente bebia lá no local, que era uma distribuidora, e a gente ia lá. E o medo que eu tinha era muito grande. E eu não contei pro meu namorado que ele era meu ex que me agredia, ele sabia, eu não contei. Falei que ele era um amigo lá de Goiânia. E eu me arrependo, né? E aí um dia ele tava lá e por acaso a gente foi numa festa e ele tava junto. E meio que ele quis ameaçar. Só que a família do meu esposo, eles são bem, né? Eu falei, é melhor você não mexer, porque se o tio dele souber, ele te encontra onde for. Não trisca. Porque o tio dele é do bem, a família é do bem, mas não mexe com ninguém dele, não. Porque ele conhece muito policial, a família dele tem policial, então não mexe. E aí foi que ele acalmou, ele viu que eu não ia voltar para ele mais, que eu estava determinada a ficar com o meu atual esposo, né? E ali ele ficou essa temporada, só que Deus começou a trabalhar em mim. Ele começou a mostrar para mim que mesmo com as minhas dores, ele ia me ajudar de todas as formas. Ele colocou esse rapaz na minha vida. A gente tem uma diferença de idade, mas ele colocou para me ajudar. Porque com o amor da família dele, eu entendi o que é amar uma família. Foi através da família dele que eu entendi o que é ser amada. Hoje eu chamo a avó dele de vó. E eu dou bênção para ela. As minhas cunhadas, elas são uma bênção na minha vida. Lógico que quando eu estava no mundo, a gente tinha assim um atrito, porque eu também não era curada. E depois que eu voltei para a igreja, nosso relacionamento começou a assim, mudar bastante, sabe? Enquanto a gente estava no mundo, o conflito era grande ainda. Mas eu aprendi a amar. Hoje eu sei o que é amar. Hoje eu sei que eu posso dar amor para os meus filhos, mesmo tendo a rejeição dos meus 2 filhos, porque eu sofro isso. O meu filho mais velho tá aqui, eu amo demais os meus filhos, mas as minhas consequências eu vou ter que passar. Porque aquilo que você planta, você tem que aprender. Aquilo que vocês plantar, vocês vão colher. Independente se você estiver na casa do Senhor ou não. Ele determinou para vocês a vitória, mas ele não vai tirar de vocês o sofrimento, porque até ele, o próprio, sofreu. E mesmo ter morrido na cruz do Calvário para salvar eu e você, ele não pode tirar as nossas cargas. A gente vai ter que levar até o fim, porque ele mesmo falou. Eu posso sentir a presença dele aqui. Ele mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você que está escutando esse podcast de hoje, esse testemunho, você consegue sim. Você consegue ser libertada. Ele vai te mostrar o caminho. Vai ser doloroso, vai sofrer, mas você vai receber a vitória no final. Amém. Glória a Deus. E eu recebi essa vitória, pastora. Essa vitória muito grande de ser reconhecida por Deus. Eu não sou reconhecida por homem. É igual a senhora falou, eu sou muito perseguida. Até hoje.